Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a quinta semana já de ensino à distância, né? E fechando quase o mês aqui, na outra semana 6 a gente encerra o primeiro bimestre, né? Então vamos caminhando para o final do primeiro bimestre. Aula de hoje, resistência elétrica e primeira lei de Ohm, tá? A gente já conversa sobre isso. Nas aulas passadas, vocês devem se lembrar, mas não custa nada reforçar, a gente trabalhou com a identificação lá nos equipamentos, nos eletrodomésticos, né? A identificação e depois a manipulação, cálculo de algumas variáveis físicas da eletricidade, né? Tensão, intensidade da corrente, potência, energia, tempo de uso e carga elétrica. 6 variáveis então, né? Hoje a gente vai acrescentar mais uma. Serão 7 variáveis aí da eletricidade. E na última semana a gente trabalhou com o cálculo do consumo mensal residencial de energia, né? E o valor das contas de luz. Coloquei entre aspas, porque não é bem conta de luz, né? Se vocês voltarem 100 anos atrás, quando a rede elétrica chegou na casa das pessoas, o único equipamento elétrico que tinha era a lâmpada, né? Então ficou famoso como conta de luz, quanto você estava gastando para ter luz. Depois chegou o rádio, depois chegou a geladeira, depois chegou a televisão. E hoje em dia tem até... Nossa, não dá nem para pensar o que tem de elétrico em casa, né? Nas listas que vocês enviaram lá tem tanta coisa. Mas enfim, a gente chama de conta de luz porque no começo, 100 anos atrás, o único equipamento elétrico que tinha era a lâmpada. Então falava conta de luz, tá? Mas é a conta da energia elétrica consumida, né? Enfim... Tem outra variável que entra aqui, que são os reais, né, que a gente usou, mas não é uma variável física, no caso aqui o dinheiro, né, não precisaria colocar aqui. E para hoje, o que a gente tem? Resistência elétrica, que é o tema da aula, uma outra variável aí, a última variável desse bimestre. A gente vai falar um pouco sobre efeito Joule, também para quem nunca ouviu falar, vai conhecer hoje. A primeira lei de Ohm, também para quem não conhece a primeira lei de Ohm ou não lembra, vou tratar hoje, e as orientações para a quarta atividade. Com um pouco de esforço e afetividade, vocês devem se lembrar que na última semana de aula presencial a gente estava falando da lei de Ohm, tá? Mas eu vou retomar aqui e a gente vai falar novamente porque ficou perdido lá em março. Tá? Bom, como exemplo hoje, nas semanas passadas eu peguei um exemplo de log A, um exemplo de log B e hoje um exemplo de redes. Peguei a lista aqui que o Jonathan enviou dos equipamentos eletrodomésticos, enfim, da casa dele, né? Peguei por um motivo meio aleatório, mas eu achei interessante que ele colocou aqui alguns itens que vão ser úteis para a nossa aula de hoje. Tá? Então colocou geladeira, batedeira, liquidificador, torradeira, etc. Então vamos dar uma olhada no que a gente vai aproveitar hoje dessa atividade. Como que a gente pode classificar, né? Quais os tipos de aparelhos elétricos que temos aqui nessa lista? Como que a gente pode classificá-los, né? A gente vai ver, por exemplo, a geladeira, ela faz o que com a eletricidade? Ela pega a eletricidade da tomada e faz o que com ela? Ou a batedeira? Para que ela usa eletricidade? Ou o liquidificador, para que usa eletricidade? Então, como que a gente pode classificar esses equipamentos elétricos? Eu dividi aqui bem rapidamente, para a gente não gastar tanto tempo com isso, de acordo com a transformação de energia elétrica em outras formas de energia. Então, repara, alguns equipamentos desses aqui, que o Jonathan trouxe para a gente, eles transformam energia elétrica em movimento. No caso, tem um motor, tá? Transforma em energia cinética, a energia elétrica. Coloquei aqui o 1, a geladeira. Se vocês arrastarem a geladeira de casa e olharem lá atrás, tem um motor que faz barulho quando a gente quer dormir em silêncio, para quem dorme perto da cozinha. E esse motor da geladeira, ela pega energia elétrica, transforma em movimento do motor, e esse motor comprime um gás lá, que é um gás refrigerante, que vai resfriar os alimentos. A batedeira, mesma coisa, né? A batedeira pega energia elétrica e transforma em movimento do motor, que bate lá e faz um bolo de cenoura gostoso, enfim, alguma coisa assim. O liquidificador, mesma coisa.
é um motor elétrico, então também transforma em movimento. O outro que eu coloquei aqui, o número 6, secador de cabelo. O secador de cabelo ele aparece 2 vezes aqui, eu já comento, né? Que ele tanto gera movimento do ar, como ele também aquece, né? Então são 2 coisas. O 7 e o 8. O 7, o ventilador portátil. O ventilador não precisa nem falar, que é um motor elétrico. E o aspirador de pó também tem um motor que faz a movimentação do ar de fora para dentro, né? Engraçado que o ventilador ele tem a propriedade de movimentar o ar para fora do ventilador. Já o aspirador ele movimenta o ar para dentro do aspirador. Mas o processo é o mesmo, transformar a energia elétrica em movimento. Tem o item 5, que é o micro-ondas, que transforma a energia elétrica em onda eletromagnética, na forma de radiação, de micro-ondas, para aquecimento dos alimentos. O número 10, cadê? Fogão. O fogão ele pega energia elétrica e só faz uma faísca, uma descarga elétrica. Ele não transforma energia em outra forma de energia. Ele só transforma energia elétrica em energia elétrica na hora que ele faz a faísca. Depois ele deixa de ser elétrico, né? A função elétrica do fogão é só fazer a faísca para que haja combustão. Depois é o próprio gás e a transformação química do gás que vai gerar calor, né? E, por fim, os que geram aquecimento, 4, 6 e 9. Então, 4, a torradeira. Ela transforma energia elétrica em energia térmica, calor, para torrar o pão. O 6, secador de cabelo. Quando você usa ele na função quente, ele aquece o ar que passa por ele, transforma energia elétrica em calor. E o 9, ferro de passar roupa. Também ferro de passar roupa pega energia elétrica e transforma em calor para a roupa ficar mais bonitinha. Tá aí uma coisa que eu não uso há uns 8 anos, 9 anos, 10, desde que eu vim morar sozinho, acho que faz uns 12 anos, ferro de passar roupa. Não lembro mais como é que ele funciona, mas tudo bem. Tudo bem, então, consegui dividir assim, transforma energia elétrica em movimento, ou em radiação, ou mantém energia elétrica, descarga elétrica, ou em calor. Tá? Então, em outras formas de energia. O que a gente vai olhar hoje são esses 4, na verdade a gente vai olhar 3, eu deixei um em amarelo mais fraquinho aqui. Torradeira, micro-ondas, secador de cabelo e ferro de passar roupa, o que eles têm em comum? Se vocês olharem aqui para a potência, são os mais potentes da lista do Jonathan. O secador de cabelo é o mais potente, 2.300 watts. Depois o micro-ondas, 1.400 watts. O ferro de passar roupa, 1.200. E a torradeira, 920 watts. Muito mais do que, por exemplo, o ventilador portátil, aqui 4 watts. Dá até dó, né? O que eles têm em comum, esses 4, que são os mais potentes? Eles têm a finalidade de produzir calor ou radiação. Esquentar, aquecer, né? O micro-ondas produz radiação, isso aqui é assunto para a gente vai falar mais para frente, para os outros bimestres. E a torradeira, o secador de cabelo e o ferro de passar roupa, eles produzem calor diretamente, aquecimento por outro meio que não a radiação, né? A gente vai focar nesses 3, porque eles funcionam com o tema que é o aparelho que é o tema da aula, que é a resistência elétrica. Então, 4, 6 e o 9, eles têm uma coisa dentro deles que é uma resistência elétrica específica, né? Então, vamos ver do que se trata essa resistência. Bom, primeiro, por que esses aparelhos esquentam? Tem uma relação entre a tensão aplicada, que é a força elétrica. Para quem não se lembra, voltando aqui, a tensão é a voltagem, né? Algumas coisas funcionam com 127 volts, outro com 5, outro com 250 volts, enfim. Então tem uma relação entre a tensão aplicada em um material e a resistência que ele impõe à circulação das cargas. Pensa na palavra resistência, né? Em todos os sentidos que vocês imaginarem, né? Agora mesmo a gente precisa oferecer resistência a alguns ataques, enfim. Então, se tem um ataque racista, a gente tem que oferecer resistência. Se tem um ataque machista, tem que oferecer resistência. Se tem uma fala homofóbica, tem que oferecer resistência. O que isso significa? Você tem que tentar barrar, você tem que tentar impedir
crimes de continuarem sendo realizados, né? Mas voltando aqui para a eletricidade, então quando você faz uma tensão no material, coloca lá 110 volts, 220 volts, cada material oferece uma resistência à circulação das cargas, né? As cargas podem circular pelo material facilmente? Depende do material. E para que as cargas se movimentem, né, que é a corrente elétrica, num material condutor, alguém precisa gastar energia. Tá? Precisa ter um trabalho feito ali, alguém precisa gastar energia para fazer essas cargas se movimentarem aqui nessa figurinha mal feita aqui que eu peguei desse site. Para as cargas passarem por aqui, elas vão se colidindo, chocando, esbarrando, e dependendo do que é feito o material, você precisa ter mais força, mais tensão, para poder vencer essa resistência. E nesse processo de choque entre milhões e milhões de partículas, você produz calor. E esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tudo bem? Eu tenho a mania de falar tudo bem, mas estou falando aqui com o computador, né? Então espero que esteja tudo bem aí. Rapidamente, o Joule, James Prescott Joule, viveu no século XIX, não faz tanto tempo assim, 100 e poucos anos, e foi um físico britânico que trabalhava com calor, eletricidade, trabalho e energia, né? E a gente chama de efeito Joule em homenagem a ele, porque ele que conseguiu explicar esse fenômeno. E no Sistema Internacional de Unidades, se vocês se lembram das aulas passadas, a gente usa o Joule como medida de energia, né? Como unidade de medida de energia. Diferente das companhias elétricas que usam quilowatt-hora, como vocês bem trabalharam nas últimas semanas. Então só para citar quem é o Joule aqui, em homenagem a quem estudou esse fenômeno. E aí do que se trata a resistência? Como trabalhar com essa resistência, né? Então, como eu disse anteriormente, está relacionada com a dificuldade de movimentação das cargas. Se um aparelho tem muita resistência elétrica, é porque ele oferece mais dificuldade para as cargas fluírem, né? Para ter corrente elétrica. Se a resistência for muito grande, infinita, né? As cargas não vão se movimentar, vai ficar bloqueado. E aí não vai ter corrente elétrica. Por outro lado, se a resistência for mínima, perto de zero, as cargas vão se movimentar com a maior corrente possível, dependendo da tensão que foi aplicada, né? Se foi 5 volts, se foi 10 volts, 200 volts, enfim. Então, reparem, tem tantos tipos de materiais diferentes, né? Só que eu estou olhando aqui para a mesa, tem madeira, tem plástico, tem metal, tem tecido, algodão, né? Tem minha pele, meus músculos, todos esses materiais, cada um tem uma resistência elétrica diferente. E dependendo da resistência desse material, pode gerar mais calor ou menos calor, pode gerar mais corrente elétrica ou menos corrente elétrica. Um exemplo aqui, que dá o nome para conta de luz, foi das primeiras lâmpadas inventadas, que é a lâmpada incandescente, que hoje em dia já não se vende mais. Vende só como decoração, mas não como iluminação, como antigamente, que só tinha esse tipo, né? Essas lâmpadas incandescentes, como que elas funcionam? Tem dois fiozinhos que vão ter uma diferença de potencial, uma tensão, sei lá, 110 volts, 220 volts, tanto faz. E ela é feita de um material aqui enroladinho, um metal enroladinho, que pode ser tungstênio, geralmente era tungstênio, mas pode ser outros. E esse material enroladinho tem uma certa resistência que, conforme as cargas circulam por ele, ele aquece tanto que fica brilhando assim. Você já deve ter visto, né, quando você aquece um metal, seja para derreter lá numa metalúrgica, enfim, ou numa siderúrgica, ou mesmo se você aquece uma faca para derreter um plástico, um isopor, ela vai ficando vermelha quando chega numa temperatura, né? Se você aquece mais e mais, vai ficando cada vez mais esbranquiçada. Então aqui esse filete está tão quente que ele fica emitindo essa luz, e aí a gente tem isso como uma lâmpada, né? Certo, então essa aqui é a resistência elétrica dessa lâmpada, por exemplo. É esse equipamento aqui, que é um fiozinho que tem uma resistência. Se vocês olharem aqui, tem esse pretinho que é de onde, por exemplo, chegam as cargas, e aqui na ponta em cima tem onde acaba a resistência e volta para o fio normal que passa por dentro do tubo aqui. Tá?
Então essa é uma resistência elétrica. Beleza. E como medir ou calcular a resistência? Então vamos para as continhas. Vou parar aqui para fazer um outro vídeo.